Primeira coisa, deixar um like nesse vídeo aqui que vem assunto interessante, assunto importante para quem vai para Caminho de Santiago, tá bom? Então compartilha esse canal e fica com a gente aqui. O likezinho não custa nada. Se você não gostar depois, você dá um dislike. Mas eu sei que o like você pode esquecer depois. Isso ajuda muito a fortalecer esse canal aqui. Não tem custo nenhum e faz com que a informação chegue a mais gente. E tem pessoas que resolveram a viagem ou grandes problemas através de um vídeo que foi compartilhado. Então, não guarda essa informação, passa para algum amigo, alguma amiga peregrina, faz com que ele siga esse canal também para conhecer um pouco mais sobre Caminho de Santiago ou para ter informação técnica sobre Caminho de Santiago. Bom dia, boa tarde, boa noite, peregrinos. Guilherme falando aqui, da Associação Internacional de Peregrinos. Esse aqui é um bate-papo sobre a época que a gente está aqui. Tem muita gente indo para Caminho de Santiago e tem alguns assuntos saindo nos grupos nossos de WhatsApp. É bem legal estar nesses grupos e se você ainda não está participando, vai no nosso site, o link está aqui abaixo, e lá tem um link dos grupos de WhatsApp. Tem 1.500 pessoas, grupo de bike, grupo do Caminho Português, grupo do Caminho Francês, para a gente conversar sobre o Caminho de Santiago, trocar dicas. O que acontece? Surgiu um assunto lá sobre regras de entrada na Comunidade Europeia e nós, como associação, temos uma seriedade em falar sobre isso, porque existe uma ideia que se passa dentro de grupos ou em assunto com pessoa sobre a impressão do que acontece numa imigração quando você está entrando na Europa, né? Eu queria dizer que esse é um dos momentos mais sérios que você tem quando você está indo ao Caminho de Santiago, porque é lá que você... É como um filtro, né? Então, quais são as opiniões que as pessoas acabam colocando lá? E vamos dizer que isso não é uma coisa... Não é errado, mas há que se ter cuidado com essas opiniões. Existe uma regra para entrar na comunidade europeia, uma regra de dinheiro, uma regra de data de passaporte, uma regra de ter passagem de volta, hospedagens, né? Eles querem saber o que você está indo fazer lá. Seguro-saúde, que é obrigatório. Você não pode entrar na Europa sem seguro-saúde. Uma coisa interessante sobre o seguro-saúde é que os peregrinos esse ano, que são conectados a gente, não precisa ser associado nem nada, economizaram mais de 130 mil reais com desconto que a gente tem. Foram mais de 300 peregrinos emitindo o seguro da apólice da AXA, que é a apólice mais forte que hoje trata dentro do Caminho de Santiago, que o Acaso sabe tratar muito com isso, né? Então, esses são itens que não podem ser negligenciados. E aí existe uma opinião quando a pessoa chega e fala assim: ah, mas eu entrei e não me perguntaram nada, eu entrei e não me perguntaram quanto dinheiro eu tinha, eu entrei e não me perguntaram se eu tinha seguro, e eu acho que não tem problema e tal. Tem que ter muito cuidado com isso. Imigração é um lugar de amostragem. Se você não tiver de acordo com algum desses documentos exigidos, você não entra na Europa. Tem que ter muito boa vontade para que isso seja relevado lá. Então, a viagem mais cara é aquela lá que te dá problema. Como associação, a gente não... Nem, se uma pessoa chega para mim e fala assim, ó, eu estou indo, mas sem passagem de volta, eu não deixo essa pessoa se associar. Porque nós temos é quase é uma satisfação de nunca ter dado problema com nenhum peregrino, que passam pelo nosso conhecimento, que passam pelo que a gente fala. A gente não emite uma credencial para peregrino, dá um tapa na bunda e fala assim, ó, vai para o caminho de Santiago. É uma preparação antes, e um suporte acontece durante o caminho e até depois do caminho, né? É uma coisa diferente que não existia ainda. O processo de associado nosso, a gente emite uma carta recomendação, que já foi informada pela imigração, ser muito positiva. Tem relatos dos peregrinos, depois eu vou colocar aqui, vou colocar lá no nosso site, acesse lá, das pessoas comentando, e são duas peregrinas desse último mês que comentaram que quando a imigração lê a carta e o nosso material fala assim, ó, isso é muito bom, isso dá segurança, isso te abre portas aqui na Europa. Então, quando a gente emite uma carta que é assinada pela Associação da Espanha, que é assinada por Portugal, que é assinada por nossa associação aqui, eu não posso deixar passar nada errado nisso, por isso que eu acho tão sério esse processo de entrada lá, porque eu sei que é o sonho de muita gente indo para Caminho de Santiago e às vezes você envolve um dinheiro de anos de economia para estar lá, né? Então é muito pouco valor para você agregar segurança nesse teu caminho, né? Por exemplo, a associação, a gente emite a credencial e a Vieira do Peregrino, que é uma coisa que a gente tem muito orgulho de trazer originais da Espanha.
tá? A gente importa isso de lá. A gente emite a carta recomendação, tá? Que, em último caso, ela pode ajudar no contato com a associação lá e ela dá muita segurança, porque sabem que existe alguém corresponsável pela tua entrada lá, tá? Você tem um amigo lá, você tem a associação passo a passo, que é o Acácio, que é o SOS Peregrino, que está atento a isso. A gente tem um QR Code que vai na mochila do peregrino, e se você quiser acessar a reunião sobre isso, está na página Associe-se, lá no nosso site. Esse QR Code vai com dados médicos e com um botão de emergência, que é a coisa mais interessante que existe. E os peregrinos italianos comentaram há 3 meses atrás com um peregrino brasileiro, que ficaram impressionados com esse suporte que está sendo dado aos peregrinos. Esse QR Code, acessa a página para você dar uma olhadinha o que que é isso, porque eu explico extensamente como ele funciona. Ele acessa o SOS Peregrino lá quando você não pode falar. Então, quando eu estou no caminho de Santiago, eu levo esse QR Code na mochila, porque se me cai a pressão lá, alguma coisa assim, não sou eu que vou conseguir falar com ninguém, né? Lá diz, esse QR Code diz se você fala espanhol, que remédios que você toma, né? Coloca o teu passaporte e é disponibilizado para as autoridades lá. E a melhor coisa é que faz com que o Acácio consiga te atingir como um raio lá de rapidez e saber o que está acontecendo. E o Acácio desembaraça muita coisa lá. O Acácio tem um braço direito, que é a Natália, que estão mais próximos em trabalho lá. São das pessoas mais atuantes, que são conselheiros nossos na associação. Então, quando a gente fala em segurança de caminho de Santiago, a gente talvez esteja com o maior suporte hoje que os peregrinos podem ter, que está sendo reconhecido internacionalmente. Mas existe uma coisa que aconteceu no semestre passado, nesse semestre que a gente passou agora, que alguns peregrinos experimentaram isso, e da gente estar com a associação fechada já, porque a gente não atende associados com um máximo número, a gente atende com o máximo de qualidade, porque a gente precisa cumprir o que a gente está fazendo lá. Então, se você está indo em 2025, tenha muita atenção e não deixar para a última hora. A gente não faz associação de última hora, isso tem que ser muito específico. Você tem conversado com a Carolina, tem que ser conversado com a Carolina que faz o atendimento dos peregrinos lá para ver se isso é possível. Mas foram negadas muitas associações por tempo e por estar com o número fechado de associados. Não é aberto para todo mundo toda hora. Já tem gente que está indo em 2025, segundo semestre, que já está associado, já guardou essa vaga aí. Não expira, não existe uma mensalidade, é sempre uma taxa única que para a emissão de todos esses documentos, você recebe isso em casa, tem reuniões direto com a gente para poder alinhar o teu caminho. A gente tem várias coisas que aparecem nesse meio que a gente dá um acerto nisso. Tá? Outra coisa é que agora a gente começa a entrar na preparação para 2025 e Caminho de Santiago nunca é para a última hora. Tem muito erro que acontece em relação ao calçado, trajeto, compra de passagem, cidade base no caminho, hospedagens, reservas de hospedagens. Tudo isso a gente cumpriu com muita satisfação também nos projetos de mentoria que a gente tem, que não é uma coisa criada só por nós, é uma coisa que tem crivo das associações de fora, dos albergues, dos hospitaleiros. Quem quiser perguntar, escreve para o Albergue Estrela Guia e pergunta o que que acontece com o pessoal que passa pelo conteúdo de mentoria lá. Eles economizam dinheiro, eles economizam tempo, o caminho é completamente diferente. Tá? Não é uma forma de ensinar Caminho de Santiago, a gente coloca uma luz em cima de todos os assuntos de Caminho de Santiago, são mais de 70 tópicos que a gente trata disso, com tira dúvidas pessoal meu, com reuniões pessoais comigo também, então já vão para quase 500 peregrinos que passam por esse conteúdo nosso lá, com aproveitamento muito grande. Todo mundo relata uma economia de dinheiro e tempo também, porque eu sei que você está catando milho, eu sei que as dúvidas estão voltando aos grupos, dúvidas que a gente achou que estava super sanada já, sobre clima no Caminho de Santiago, sobre saco de dormir no Caminho de Santiago. Tudo isso é muito explicado lá e com a responsabilidade nossa lá. Não é como um colega dar uma dica a você, que essa dica não pode ser sustentada depois. Nós temos que ser responsáveis pelo que a gente fala lá. Então, esse modelo de informação que a gente coloca, isso tem muito no YouTube, tem muitos vídeos aqui, vídeos que eu fiz direto da Espanha, tem entrevistas que eu fiz com hospitaleiros direto da Espanha, que colocam muito conhecimento para o Caminho de Santiago. O Caminho de Santiago, ele está passando por uma época de massificação, e é muito importante a gente poder escolher épocas corretas. Mais uma vez, a gente conseguiu cantar a bola certinho do que aconteceu em maio e o que aconteceu em setembro nas hiperlotações no começo do caminho francês, tá? Então tem que ter bastante cuidado com as suas reservas lá, tá? Outra informação aqui, o ETIAS ele entra para 2025, aquele tal visto europeu. Esse visto europeu, ele não é bem um visto nos moldes americanos, ele é um rastreio, é uma coisa para facilitar a vistoria dentro
dentro de imigração lá. Então, não é uma coisa para se preocupar como, não consigo esse visto. É lógico que ele vai relatar alguns problemas. Nós, no Brasil, se tem problema com lei, alguma coisa, esse rastreio serve para isso também. Porém, o ETIAS, ele ainda não está em vigor. A gente está falando agora em 5 de outubro de 2024. Ele vai entrar em 2025. E uma dica agora, não gaste, não invista nada em emissão de ETIAS. Quando ele for entrar em vigor, os sites vão ser .eu, então .org, .com, .br, qualquer coisa não é um emissor oficial disso. Já foi dito que o ETIAS vai ser emitido por um site .eu, tá? Que é como se fosse o nosso .gov aqui no Brasil, tá? São sites oficiais. Tá? Dadas essas informações, eu falo para você clicar nos links abaixo para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Acessa o link, lê sobre a mentoria, tá? Quanto antes você começa a sua preparação, antes você consegue evitar problemas que você pode ter e é muito recorrente, tá? Você já deve entender que tem épocas que não dá para estar no caminho de Santiago, ou se for para o caminho de Santiago, existe formas de preparação diferente, tá? Tem que ser escolhida a roupa correta para a época que você está indo. O clima está muito maluco lá. Tá? Tem pessoas que ainda estão tendo complicação com material e equipamento, e a gente trata sobre todos os equipamentos do Caminho de Santiago. Tá? A gente tem uma extensão de pessoas que ajudam nesses conteúdos de mentoria, tem uma equipe por trás disso tudo. Aí, como associação, a gente tem que colocar a informação correta e tem que arcar com essa informação. Então, você vai estar no ambiente de muita segurança quando você trata com a associação. Tá? Então, navega nesse site, a gente recebeu credencial, a gente recebeu Vieira, tudo isso faz parte da loja social da associação, que mantém o nosso trabalho, dá sustentabilidade no nosso trabalho. Tem bastante gente que colabora com isso. Tem muita novidade ainda para esse ano aqui. A gente vai voltar com outros vídeos. Eu queria dar uma conversada com vocês para ter muita atenção, como eu falei, realmente com a documentação de entrada lá. Se você tem alguma dúvida, quer pegar alguma coisa oficial, entra na internet e coloca sobre documentos para entrada na Europa e siga aquilo lá. A gente tem no nosso site. Tá? Mas muito cuidado quando alguém te fala, isso não precisa ou aquilo não me pediram, isso não tem nada a ver, a nossa obrigação é estar pela lei lá. E eu volto a falar isso aí. Se você é um associado e decide não cumprir com alguma regra na comunidade Schengen, alguma regra da entrada do espaço europeu, nenhuma associação, nenhum documento que nós assinamos, nenhuma carta de recomendação vai conseguir sobrepor o que é oficial lá. E se você é uma pessoa que quer se associar, mas quer ir sem um seguro, alguma coisa assim, ou ir sem uma passagem de volta, ou não cumprir com alguma regra da comunidade europeia, você não pode ser um associado nosso, porque a gente preza muito pela segurança do peregrino e nós nos colocamos como corresponsáveis e a associação Passo a Passo e a Associação Portuguesa também se colocam como corresponsáveis pela entrada lá, numa carta assinada e carimbada, tá? Então, nós não vamos fazer isso, nós não vamos colocar o nosso nome em jogo, né, se alguém quiser fazer uma coisa diferente. Então, eu acho isso muito importante. Como associação, a gente anda extremamente dentro das regras de acesso à Europa. Então, para quem estiver indo viajar, siga as regras. O seguro morreu de velho, é isso que eu sempre falo para vocês. Seguro morreu de velho, o que é certo, o que deve ser feito, deve ser feito. Tá joia? Então, um bom sábado e um bom final de semana, uma boa tarde, uma boa noite, não sei quando você está vendo esse vídeo. Eu ia falar para você compartilhar esse conteúdo aqui e seguir o canal da associação. Tem muita novidade sempre aqui. O nosso Instagram sempre está com coisas novas aparecendo. Tá? E se você tem alguma dúvida que tem vontade de saber, deixa um comentário aqui abaixo. A gente entra vez ou outra ao vivo e tal. Fique inscrito nesse canal e no nosso site para você receber os avisos das lives que vão ocorrer durante esse ano agora, de preparação para peregrinos também. Tá joia? Um abraço para todo mundo e fiquem com a gente aqui.